Mais alguém deseja discutir? Vereador André Domingues, DECO, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, estamos aqui diante de uma temática paradoxal. Assim como discutir a função social da propriedade, a boa-fé no negócio jurídico, nos contratos, e o próprio fundamento da República, dignidade da pessoa humana. Nós encontramos autores, teorias, doutrinas, que servem a qualquer um dos lados que possamos aqui defender. E eu diria que todos os lados têm suas virtudes e suas misérias, suas completudes e suas incompletudes. A pedagogia avança como nunca. Tivemos gênios como Piaget, como Vygotsky, aqueles que acreditam numa pedagogia socialista, destacaria Makarenko, e tantos outros que nós acompanhamos e estudamos para compreender o processo de formação integral. E o que está por trás dessa discussão são ideias como poder, liberdade, discricionariedade, formação pessoal e profissional. Poderia aqui discorrer de forma muito expansiva, extensiva e significativa quanto à ideia da escola sem partido, quanto à escola com política, a escola com liberdade, a escola com discricionariedade, com democracia. Mas o foco é a possibilidade de inserção dos anais da casa de um texto, que é claramente contra a escola sem partido, que é de um simpatizante, um militante petista, sócio do escritório Blatz, aqui em Santa Maria, quando o advogado Blatz assumiu como desembargador, manteve o escritório na figura do filho, Ricardo Blatz, advogado do PT, e do Jorge Fojarini, professor de cursinhos preparatórios, mais recentemente agora também professor numa instituição de ensino superior, que tem no seu viés, claramente, esta veia político-partidária, ideológica. Algumas pessoas não sabem que são político-ideológicas, mas são. Se analisarmos as suas referências doutrinárias, as suas abordagens, os seus textos, que integralmente criticam aqueles que não pensam conforme o que ele pensa, o seu partido pensa, o seu sócio pensa. Então, torna-se também necessário refletir, aprovar um texto que não apenas critica uma escola sem este viés ideológico de robotização, de doutrinação, de cerceamento da diferença na unidade que produz educação, mas eu diria agressivo. Eu corrijo por semestre 100, 200 textos, artigos de resenhas críticas dos meus alunos. E eu, nesse semestre, tenho 50 textos melhores que estes para inserir. Até vou sugerir que escrevam para o jornal e publiquem no jornal. Mas em nenhum deles eu encontrei, de forma subliminar, velada, como fez Goebbels na Segunda Guerra Mundial, para o regime nazista, conduzindo a juventude nazista ao massacre do povo judeu, numa linguagem subliminar, mas coloca, não é difícil imaginar que, caso vigente a escola sem partido, alunos displicentes, acobertados por papais protetores, poderão utilizar o recurso processual. Agora, a culpa é do aluno e do pai. A culpa não é de uma meia dúzia, de 1, 2, 3% dos professores que vão para a sala de aula robotizar e doutrinar alunos. E defendo aqui os 97% de professores dignos, honrados, decentes, democráticos que nós temos nas escolas, públicas e privadas. E digo porque conheço muitos, todos aqui da casa.
Nós temos vários professores aqui, os nossos professores, que vão com seriedade cumprir a sua missão de educador, que é formar seres capazes de transformar a sociedade, que é compreender a sociedade e melhor produzir para a sociedade, na transparência, na impessoalidade, na moralidade, na democracia. Muitos pais que ele se refere de forma pejorativa aqui, são colegas vereadores, são colegas professores, médicos, frentistas, cobradores de ônibus, que têm seus filhos nas escolas, e que quando o seu filho tem a sua liberdade desrespeitada, de questionar o professor quanto àquilo que ele está afirmando, impondo, e nós sabemos a autoridade que o professor exerce em sala de aula, que muitos alunos não conseguem ter voz, muito menos os seus pais, porque presumem uma legitimidade daquele educador, quando na verdade alguns não são educadores, independente do título que tiverem. Não é porque tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é uma pessoa séria, que é uma pessoa digna. Título vários têm. Eu quero saber, na frente do aluno, compreendendo cada debilidade e fragilidade e atendendo a formação integral, numa escola aberta, plural, que respeita a dignidade do todo. Mas vai além, e a vereadora Celita colocou aqui, se o professor não compreende a genialidade do meu filhinho, processa-se. O meu filhinho, o papaizinho. Este é um texto fraco. Não é um texto para ser inserido nos anais da casa. E é um texto provocativo, vertical. Esta é a linguagem. Esta é a linguagem que nós encontramos em alguns textos didáticos de escolas que valorizam a Venezuela, valorizam Cuba, não reconhecem que são regimes ditatoriais, que praticam ações com a força do Estado para reprimir minorias ou maiorias, que é o caso da Venezuela. E as pessoas leem, sentem aquilo, se posicionam, se enchem de raiva e reproduzem. Nós precisamos de pessoas que pensem, que reflitam, e um texto decente tem que ser um texto que aborde os dois lados e não conduza uma massa a lutar contra uma causa sem ao menos conhecê-la. Esta linguagem me parece fraca. Ela desagrega, e a missão de um professor é agregar. Ela desune, e a missão de um professor é unir. E se um professor não tiver a capacidade de compreender e transformar um aluno na sua inquietude, que é natural da juventude, ele não tem condições de ser professor. Se um professor tem medo de um processo, é porque ele deve alguma coisa, é porque ele vai para a sala de aula mal intencionado na formação de alguns juízos. E o Brasil, graças a Deus, sim, tem o direito à petição, tão bem defendido por Eduardo Coutro, um uruguaio jurista famoso, e esculpido na Constituição Federal nas suas garantias. Mas o Poder Judiciário não é bobo também, ele tem a sua filtragem. E conheço pouquíssimos processos dessa natureza. Então cria-se um factoide, e me permitam, para corroborar com esta massa de desorientados que esteve aqui de forma agressiva, que certamente leram esse texto, e foram instigados talvez para esta reflexão, a se posicionar contra os seus coleguinhas, filhinhos de papai. Só que são muitos desses papais que pagam mensalidade, que pagam tributos e que garantem recursos para que se forneçam bolsas àqueles que não precisam. São muitos destes operários que querem as suas escolas livres de robotização, doutrinação ideológica, com um viés antidemocrático. E é o que nós vimos em 16 anos do governo que aí esteve.
A radiografia das nossas escolas de ensino de base é a pior de todas. Sem investir em ensino superior porque tem voto e não se investiu em nada na escola de base. E é por isso que nós temos uma massa de desorientados, de ignorantes, que necessitam o nosso apoio, o nosso cuidado. Começando por não permitir que uma escola venha a ser palanque de um partido político. E não contemplando em anais da casa, para concluir, que vereador, devem ser textos de pessoas renomadas e com produção intelectual reconhecida. Um apanhado de insinuações ideológicas como essa que eu vejo aqui. Muito obrigado. Continuamos, então, em discussão. Não havendo quem queira... Não tendo quem queira discutir, vamos para o período de votação. Os vereadores que concordam com a inserção aos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria permaneçam como estão, os que discordam manifestam-se de outra forma. Reprovado, então, por 15 votos contrários, 5 votos favoráveis. Questão de ordem, ainda dá tempo de justificar o voto? Não. Autorização de viagem. Requer autorização de viagem a Porto Alegre, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018. Quem pede é o vereador João Chaves.